Por que é tão prejudicial? E aí falando já do que acontece no cérebro. Cara, o nosso cérebro, ele tem um pico de neuroplasticidade que acontece até os 18 anos de idade. Então, quais são os maiores hábitos que a gente tem? São aqueles que foram formados na nossa infância e adolescência. Por isso que a Bíblia até neurocientificamente vai nos ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Por quê? A Bíblia estava dizendo, o pico da neuroplasticidade é na infância e adolescência. Porque é como, eu gosto de usar esse exemplo mesmo, como uma massinha, que, cara, criança é uma massinha mole, massinha de modelar. Cara, do jeito que você coloca, você acabou de comprar, do jeito que você coloca, ela fica. Depois de um determinado vai enrijecer. ponto, ela enrijece. E aí, não é que ela não muda, mas as mudanças são mais lentas, as mudanças são mais dolorosas e custam muito mais. Então, o cérebro é plástico. Ele, em qualquer momento da vida, pode ser modificável. E glória a Deus por isso. Porque Romanos 12 também testifica disso. Sim. Que nós podemos ser transformados conforme a renovação do nosso entendimento em qualquer momento. Sim. Mas os nossos hábitos, eles são formados, o pico de formação dos nossos hábitos é até os 18 anos. Sim. E aí, cara, por que a pornografia hoje é um problema tão mais sério do que anteriormente? Porque o consumo de pornografia nunca foi tão precoce. Cara, antigamente precisava ser maior de 18 anos para ter acesso a um material, ainda que tivessem ali os caminhos alternativos, algum maior de idade ia lá, mas tinha que ter um intermediário. Hoje não. Hoje não tem essa necessidade e a exposição está cada vez mais precoce. E não só na pornografia lá dos tubes da vida, dos sites de pornografia explícita, mas o soft porn. Aqueles estímulos de TikTok e estímulos mais sensualidade, suaves, né? na sensualidade, mas que vão gerando esse primeiro estágio da dependência, que é a sensibilização. E você falou qual que é a idade que está nas pesquisas mostram hoje que é a primeira... mostrando primeira exposição aos 10 anos de idade, cara. 10 anos. O cérebro de uma criança... Eu acho que assim, a gente precisava parar aqui e você ter noção dessa informação. Nós estamos falando de 10 anos de idade. E como que isso está acontecendo com 10 anos de idade? É porque alguém colocou um celular, alguma coisa sem supervisão na mão dessa criança. Então, não estamos nem falando de um adolescente, né? Estamos falando de uma criança. Então, fica um alerta aqui a todos os pais. Você precisa se debruçar sobre isso. Você precisa ir lá e verificar. Então, eu fiz um combinado com a Luísa, né, que a gente ia dar para ela um celular com 12 anos. E foi muito interessante, porque a gente fez toda uma programação do celular dela que ela não consegue baixar um aplicativo. Quando ela aperta para baixar um aplicativo, apita no meu aqui. E eu tenho que aprovar o aplicativo para ela baixar lá, e ela não consegue acessar nada e tal, e acabou. Ah, isso é chato? Não, a gente vai ter que proteger os nossos filhos. Mesmo assim, ela está lá na escola, tá exposta, você vai ter que falar sobre isso, tal, mas tudo que a gente puder fazer para protegê-los, a gente precisa fazer. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece no cérebro dessa criança, o que acontece em qualquer nível de exposição, mas na infância a massa está mais mole, então a chance de criar um hábito ali, de dorsalizar e de criar uma memória mais intensa, porque os hábitos têm a ver com isso. O que é essa sensibilização, que é o primeiro estágio de mudança cerebral de um vício como a pornografia? Cara, você tem uma memória muito intensa, você tem um estímulo que desencadeia memórias muito intensas, que desencadeia uma liberação de dopamina muito grande. É um estímulo de novidade para algo que nós fomos programados, porque nós fomos programados para o sexo. Deus nos fez para isso, por isso venerado entre todos seja o matrimônio. Então, no fundo, o que a pornografia está dizendo sobre o que essa epidemia ou pandemia de pornografia diz para o mundo? É que, cara, nós somos feitos para o casamento, cara. Nós somos feitos para o prazer no sexo, no casamento, por isso venerado entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula. Nós somos feitos para intimidade, mas nós somos feitos para uma intimidade em aliança. E quando a gente faz fora disso, a gente está rompendo Agora, imagina princípio do que você está falando, né? Uma pessoa esperando em Deus, e ela casa,
e ela tem esse pico, essa liberação de dopamina noite de núpcias. na noite de núpcias. Ou naquele período. Olhando para o olho daquela pessoa que ela fez uma aliança. Ela nunca mais rompe. Então ela vai ter tudo isso, esse vício, em sua aliança, né? Isso, cara. Essa cola Foi por isso com que aquela Deus pessoa, deu essa né? cola. Uau, cara, isso é incrível. Esse circuito foi engenhosamente programado pelo Senhor para o casamento, cara. E toda vez que eu penso naquela pessoa, penso na aliança, eu tenho até um caminho cerebral aqui de prazer em relação àquela pessoa. Exatamente. Isso é incrível. Exatamente. E no casamento, esse isso. prazer é contínuo. Sim. Né? Agora, a pornografia é um caminho artificial que vai te colocar numa distorção. E aí esse que é o problema. Porque se a verdade nos liberta, as distorções nos aprisionam, não nos escravizam. Então, toda verdade cria um caminho no cérebro. Ok. Agora, toda distorção, toda mentira, ela cria um labirinto. Ela cria não... Eu gosto até de comparar os hábitos com casas na nossa mente. Os vícios não são casas, são cativeiros, sabe? É um lugar que você... É uma casa, mas você entra lá e você não consegue mais sair. Mas a construção cerebral, cara, é muito parecida, é idêntica. Um hábito e um vício. A questão é que os vícios, eles têm uma proteína, e hoje esse é um achado da neurociência também muito legal. Eles têm uma proteína muito nova, vou até falar o nome aqui dela para o pessoal que interessa, delta-FOS-B. Delta-FOS-B. Que é um achado em todos os vícios. E essa proteína tem sido uma ponta Então, para eu entender, assim, você está dizendo que ela está presente no cérebro de alguém viciado. Está preso em qualquer vício. E o organismo produz ela? Quando ele está diante de uma substância como cocaína, como nicotina, como anfetamina, como álcool, qualquer dependência que vai colocar dentro desse cárcere, dentro desse circuito adoecido, preso, vai produzir essa proteína. Então, o que os achados hoje de neurociência estão mostrando? Que, cara, o cérebro de alguém que está viciado na pornografia é igual ao cérebro, ou esse mecanismo, esse sistema de recompensa, que é uma parte do nosso cérebro envolvida na construção de hábitos, cara, você tem um cérebro parecido com o de alguém que está consumindo uma determinada substância. E aí, qual que é o impacto disso? É que o cérebro reduz em massa cinzenta. Você está brincando. O cérebro fica menor, o sistema de recompensa, ele tem menos massa cinzenta. Tem um artigo do JAMA, que é a principal revista científica dos Estados Unidos, da Associação Médica Americana, mostrando que, cara, com o consumo progressivo da pornografia, você tem uma redução da massa cinzenta do sistema de recompensa cerebral, que é essa parte do cérebro associada à motivação, associada a desejo. E isso é uma outra parada que vale muito a pena a gente pensar, porque não é relacionada a prazer. Prazer não é isso. É motivação e desejo. Então, você esmaga esse sistema, você hiperestimula ele em um comportamento que é de hedonismo total. Não é de prazer, é de busca pelo prazer. Ok. Porque prazer é você alcançar o que você deseja. Agora, esse sistema da pornografia, ele não te dá o que você deseja. É como é uma o cisterna cavalo rachada. correndo atrás da cenoura. É o sequestro, cara.